Mas a promessa de Deus, para que ela se cumpra na nossa vida, nós não precisamos dar jeitinho, porque Deus não trabalha com jeitinhos, Deus trabalha com o jeito certo de agir, porque Ele é Deus. Então Abraão foi aos 75 anos, ele consegue engravidar Sara, que também já tinha passado também, né? Não era nenhuma menina, não era nenhuma moça jovenzinha, não, era uma senhora de idade, 60 anos, e ela engravida. Então, queridos, Isaque, ele era o filho da promessa. Abraão, amigo de Deus, o pai da fé, ele tinha convicção que através de seu filho Isaque, aquela nação seria poderosa para a glória do nome de Deus. Eu imagino a relação de Abraão com o seu filho Isaque. Deveria ser aquela relação de estar sempre junto, de estar sempre compartilhando as coisas. Eu imagino os dias que se passaram, as conversas entre Abraão e Isaque, os momentos em que eles ficavam juntos, olhando para as estrelas, e Abraão falando assim para Isaque: Deus falou para mim que eu vou ter uma nação tão numerosa como as estrelas do céu. E o Isaquezinho olhando para cima: é, pai, é, meu filho, Deus prometeu, Deus vai fazer um monte de coisa maravilhosa na nossa vida. Isaque se alimentando das lições do pai. Que amizade bonita, que relação bonita, que experiências maravilhosas. Acredito eu que Isaque, aqui no capítulo 22, ele já deve estar com a idade de um adolescente. E eu penso num adolescente porque eu tenho um filho adolescente, e eu fico a imaginar isso. Deus fala com Abraão para colocá-lo em prova. E é interessante isso, porque uma das perguntas que faço ao Senhor quando leio esse texto é: por que Deus vai colocar em prova um servo fiel? O homem é fiel, o homem faz as coisas certas, o homem anda na presença de Deus, o homem é um exemplo, o homem é amigo de Deus. Pastor Ademar de Campos fez uma linda canção: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Conversando com ele, ele disse que a inspiração dessa linda canção, já fez há mais de 20 anos, foi o relacionamento de Deus com Abraão, que é o relacionamento que eu e você precisamos desejar na nossa vida. Posso ouvir um amém aí? Mas por quê? Por que Deus vai colocar um homem fiel à prova? Mas Deus coloca a prova, porque é na prova que se vê a verdadeira obediência, e é na obediência que a provisão de Deus se consolida. Você recebe isso aí para a tua vida? Pensa comigo aqui, ó. Primeiro, prova, obediência, provisão. Você pode repetir isso comigo? Partindo desse princípio, desses 3 pontos, vamos começar a falar desse amor que é provado. Deus prova a fé de Abraão, pedindo o sacrifício do seu único filho, Isaque, a quem de fato Abraão amava. Quando eu paro para pensar nisso, eu me coloco no lugar de Abraão, o filho que ele ama, o filho desejado, a resposta para o cumprimento da promessa. Queridos irmãos, com todo respeito à figura, o personagem Abraão, e principalmente diante do temor, debaixo do temor de Deus, eu questionaria: pô, Deus, tem certeza? Como assim, meu filho? O Senhor não prometeu? Ele não vai ser a consequência do cumprimento da tua promessa? Como é que o Senhor quer que eu venha imolá-lo, como fazemos com os cordeiros e com as ovelhas, quando apresentamos ao Senhor sacrifício? Não, eu olho para o texto, e quando Deus fala, Abraão, o primeiro versículo diz o seguinte: eis-me aqui. E quando Deus dá a ordem, vai, toma o teu único filho, a quem amas, Deus ainda destaca, vai lá na terra do Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Para por aí, entra o versículo 3. No dia seguinte, bem cedinho, de madrugada, Abraão se levanta e ele prepara faz todos os preparativos para o holocausto. Pega a lenha, pega o material de acender o fogo, coloca no jumento, chama 2 empregados para acompanhá-lo e eles prosseguem a viagem. É interessante que, lendo o texto, o versículo 6 destaca que Abraão e Isaque caminhavam juntos. É interessante isso, meu irmão, minha irmã, porque Deus, na verdade, não queria o sacrifício literal de Isaque. A gente vai ver isso no final da história. Mas ele queria revelar o que estava dentro do coração de Abraão. Uma tesezinha para a gente pensar. É no momento da prova que se revela o que está dentro do nosso coração.